falava aqui que falta mão de obra qualificada para as contratações e a gente quer entender, né, quais são os motivos para as empresas não conseguirem contratar profissionais temporários e às vezes até efetivos, né? E em vários setores, não é, Raquel? Como Sim. a gente comentava, né? Até chamar você mais uma vez que está em 104.5. O Washington, Edivaldo, a Flávia, o João, né? A Júlia Minho, o Wilson Melo, o Mário Moreira, todo mundo participando com a gente da nossa live, em imagem também. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Henrique Gâmbaro, né? Que é especialista em mercado de trabalho. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você acompanhar a imagem, o professor está junto com a gente aqui nos nossos estúdios. E a gente, na semana passada nós falamos, né, Raquel, sobre tecnologia da informação. Sim. Teve o evento Ecotic, viemos aqui, não estamos conseguindo achar gente para trabalhar na área. Hoje entrevistamos, né, o pessoal do setor de serviços, comércio, não estamos conseguindo encontrar funcionários para trabalhar no setor do comércio. Não aparece nenhum. Não aparece ninguém. Por quê, professor? O que está acontecendo? E o desemprego alto, né? Que é isso que ninguém está entendendo. Bom dia, né? Primeiro, bom dia aos nossos ouvintes. Muito feliz de estar aqui, podendo falar mais um pouco sobre o mercado de trabalho e sobre essa situação que o mercado está contratando e não está encontrando pessoas para poder trabalhar. Uhum. E o que, até como você coloca, né, estamos num período de desemprego. Uhum. Né? Nós falamos de desemprego, de números altos, mas o que acontece? O mercado, ele contrata, mas ele não está contratando o que nós chamamos de qualquer um. O que precisa são pessoas, o que está faltando no mercado são pessoas, primeiro, com competência, com a capacidade de realizar a tarefa. E segundo, com pessoas que têm o propósito, a vontade do trabalho. Muitas pessoas hoje, elas vão para o mercado de trabalho não em busca do trabalho, em busca de um salário. E todo mundo que começa, e eu passei por isso, acredito que todos aqui também passaram, que as primeiras oportunidades que aparecem não são de salários astronômicos, de salários maravilhosos. Até eu vou fazer um adendo ao que você está falando, tem a questão também do IBGE, que está contratando recenseadores. Eles contrataram, 50 já desistiram. Em 30 dias. Eles estão exigindo ensino fundamental e um salário de R$ 2.500. E não tem gente para trabalhar. Então, olha que absurdo, né? É uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade. Qual é o valor do salário? 2.500, até 2.500. São até R$ 2.500, gente. R$ 2.500 é um dinheiro considerável. Então, e as pessoas não estão querendo. Elas até fazem a inscrição, como você comentou, e depois desistem. Começam e... mas e por incrível que pareça, não, mas tem que acordar muito cedo, são muitas horas de trabalho, eu não vou ter hora para o almoço direito, e as pessoas ficam nessa retranca de não querer trabalhar porque dá trabalho. Não entendeu? Professor, isso para essa nova geração que já nasceu com a internet, né? Sim. Que já nasceu com a rapidez das coisas. Hoje, por exemplo, assim, você precisa de alguma coisa, você vai fazer uma pesquisa, você abre o celular, tem ali. Você vai pedir uma comida, você clicou no botão do iFood e a comida chegou. Então, tem muita praticidade, tudo muito rápido. Como o senhor disse, no trabalho não é assim. Você precisa escalar, né, aos poucos. Talvez esse mau costume, entre aspas, da vida mais prática, tem criado essa sensação no jovem de que eu chego, eu quero já ter o melhor emprego, o melhor salário, sem precisar fazer muito. Sim, a influência da internet, a influência das redes sociais, a influência as coisas estão mais fáceis, ela tem no cidadão mesmo, né? Pelo que você está falando, então, não é só uma questão de qualificação, é uma questão de comportamento no trabalho. Comportamental. É mais comportamental do que de competência. Porque competência, como é que eu adquiro competência? Realizando tarefas. Eu lembro dos meus primeiros trabalhos, que eu cheguei no lugar, mal sabia como é que funcionava o ambiente, a organização, as minhas atividades de trabalho, e com o tempo eu fui conquistando, fui criando expertise, e nós vamos realizando um trabalho melhor. Então, a questão da competência, a própria organização e muitas dessas organizações que estão contratando, elas dão a oportunidade do treinamento, dão da informação para a pessoa poder realizar um bom trabalho.
Mas a questão comportamental é a mais gritante. A gente tem uma observação até do nosso ouvinte, o Mário Moreira, dizendo: bom dia, quem precisa de emprego não escolhe, vai trabalhar. Quantas vezes eu não precisei fazer o que eu não gostava para levar comida para os meus filhos? Isso mesmo. E aí o Mário, ele coloca, muitas vezes a gente vai fazer o que não gosta e de repente a gente acha que não gosta. É verdade. Né? Porque Você não experimentou? Eu não experimentei, então tem uma oportunidade de trabalho. Ontem eu fiz uma pesquisa rapidinha na internet. Eu encontrei mais de 500 vagas de trabalho em Londrina. Isso lá porque eu coloquei assim, oportunidade de trabalho em Londrina. E que tipo de trabalho? Um trabalho de qualificado também ou não? Mais para quem tem ensino fundamental, só para a gente entender também o que estão oferecendo. Então, né? Tem de ASE, tem fundamental, tudo. Tem para entregador, tem para cozinheiro, tem para gestor, por exemplo. Analista de logística, tem para analista de recursos humanos, tem vários. Até tem uma outra coisa também que está acontecendo que é bom a gente colocar aqui. As empresas colocam lá: eu quero um analista, porque daí ela não precisa, às vezes, respeitar. Por exemplo, jornalista. O jornalista trabalha 5 horas. Se ele coloca um analista em comunicação, essa pessoa vai trabalhar 8. Certo. Porque não está contratando como jornalista. Certo. Só que ele exige N funções, um monte de funções, Sim. que às vezes nem é de uma profissão só, para a pessoa fazer tudo. Sim. Isso é um impedimento ou não? É uma tendência de mercado? Então, as empresas, quando elas vão oferecer uma vaga de trabalho, elas colocam o que é ideal para elas. Sim. Né? Dentro do ideal. Mas até o papo da experiência, muitas vezes, pede, tem que ter experiência na área. Mais do que a experiência, mais do que o conhecimento técnico, mais do que a competência, é a vontade que conta. Então, às vezes, a pessoa ela não possui uma experiência, a pessoa não possui aquela competência, mas ela tem vontade. E quando ela vai atrás do trabalho, e se ela está com vontade, percebe-se isso durante a entrevista. Esses empregos... E só para concluir, e aí ela entra, ela vai lá, o entrevistador, ele enxerga isso nela e dá oportunidade para ela. Esse emprego temporário, ele pode virar vaga efetiva? Muitas vezes vira. A possibilidade porque o problema é ter a porta aberta. O grande desafio, não é o problema, tá? O grande desafio é ter a porta aberta. Então, no momento que uma empresa abriu a porta para um trabalho temporário, está ali a minha oportunidade de efetivação. E como é que a gente pode mudar esse cenário? Eu sei que tem uma empresa grande, por exemplo, aqui do Paraná, que está hoje buscando um outro caminho. Está pagando o trainee para a pessoa, no período que ela está estudando, ela recebe, ela está se qualificando para trabalhar dentro da empresa. Então, o anúncio da vaga você vai estudar recebendo, depois com a garantia da vaga. Se você gostar do que você está fazendo, o caminho depende. É óbvio que para empresas de pequeno porte não dá para fazer isso. Mas empresas de grande porte daqui a pouco vão ter que fazer um trabalho de trainee, qualificar o funcionário antes dele entrar, vai ter que ser esse o caminho? Tem muitas empresas que têm esse tipo de programa de trainee. São maravilhosos. Você já pega o estudante ou dentro do ensino médio ou dentro da universidade e começa já a alimentá-lo e começa a mostrar o caminho. Não tenha dúvida nenhuma. Mas é custoso isso para a empresa. Aí até o que você pontuou, são empresas maiores que conseguem fazer isso. Até o Sidney Oliveira, que é o autor de vários livros aí das gerações, né? Da geração Y, Z, enfim. Ele fala que muitas empresas mudaram esse sistema de trainee. Por quê? Porque o cara passava, tinha 10 mil concorrentes, ele era o que passava, e ele chegava na empresa achando que a empresa ia servir ele. E era exatamente o contrário. Ele foi selecionado e ele é o melhor para servir a empresa. Sim. E aí eles tinham um problema. Então, muitas empresas fizeram uma revisão geral nos trainees também, né? Entra o comportamento de novo. E entra o comportamento de novo, isso mesmo. Então, a questão comportamental, gente, é a mais gritante. E o que a gente faz? Tenha vontade. Quem não está nos ouvindo, quem tem alguém próximo nessa situação, tem que olhar e falar, você tem que ter vontade. Entrar ganhando salários altos não vai acontecer. Entrar numa oportunidade que agora começa a abertura de vagas temporárias, tanto para o Dia das Crianças, tanto para o final de ano, é a hora de ir lá acontecer.
você vai entrar ganhando R$1.800, R$1.200 por trabalho de 8 horas, mas a tua efetivação pode estar ali. E esses 1.200 daqui a um ano podem se tornar 2.500 e daqui 5 anos pode se tornar R$6.000. Tem que subir cada degrau. Exatamente, é degrau. Não adianta nós criarmos a ilusão que muitos têm de, eu fui lá, estudei, fiz universidade, isso é muito comum na universidade, ou a pessoa passar 4, 5 anos estudando e achar que vai sair para o mercado de trabalho ganhando salário de sênior. Eu também quero. Eu também quero. Então, eu acredito que a parte comportamental, tenho certeza que a parte comportamental é a mais gritante. Então, o ouvinte que está que está nos escutando, que está nessa situação, ou que tenha pessoas próximas, filhos, primos, colegas que estão em busca do trabalho, informe para eles. Fale, faça acontecer. Vá atrás da vaga, entre... o salário não é maravilhoso. Nenhum é. Tem que ter aquele momento amor-verdade, como diz um amigo meu. Olha, a vida não é fácil assim. Encara. Se você quer crescer, você tem que dar um passo de cada vez, né? Exatamente. É uma pesquisa, só para aumentar o nosso leque aqui de informações, uma pesquisa feita até pelo próprio site do Senado Federal, aponta que 11 milhões de jovens no Brasil estão na faixa da geração nem, que são os que não querem nem trabalhar e nem estudar mais. Chega, eu não posso falar nome, né? Você vai ter algum parente ouvindo, mas eu tenho um parente que chegou em casa e falou assim: eu não quero trabalhar nem estudar. Qual que é o problema? Isso é real, não é mentira. O problema é que você tem que ser rico. Então, aí fica fácil. E a grande consequência dessa situação hoje, que já vem, essa geração neném já tem alguns anos, tá? Sim. Que está acontecendo. É o quê? Essas pessoas vão envelhecendo. E as oportunidades de trabalho, elas vão fechando. As boas oportunidades de trabalho vão fechando. Então, é diferente você estar com 22, 23 anos em busca do seu primeiro emprego, com 18 em busca do seu primeiro emprego, e você está com 35 olhando para trás e perguntando, mas o que eu fiz da minha vida? Qual a experiência que eu adquiri? E você não tem experiência. E não vai ter dinheiro nem para pagar o psicólogo. E não tem. Uma outra coisa que está pegando, se vocês me permitirem, hoje nós estamos passando uma situação que as notícias não estão boas para nenhum lado. Uhum. Você liga a televisão, é questão política, é questão econômica, estamos tendo uma guerra lá na Ucrânia, a inflação está batendo, e as pessoas, elas ouvem isso e acreditam piamente nessa situação, que muitas vezes não é a realidade, tem números que mostram completamente ao contrário, principalmente a situação econômica, e as pessoas olham para aquilo e falam, a situação está ruim, eu nem vou atrás. Agora é a hora de ir atrás. Agora é a hora de fazer acontecer. Tem que correr, né? Não se pode se permitir uma situação onde, tá difícil, então não vou. Você tem que ir porque tá difícil. E aí a gente tem várias observações ali de ouvintes da empresa falando, o Marcelo Fernandes dizendo, bom dia, a nova geração está muito imediatista, quer escolher tudo, eu não enxergo. Eles querem escolher tudo e não gostam de trabalhar. Essa é a verdade, depois ele complementa, tá vendo? Essa juventude não quer nada com nada. E a Júlia, você comentou o neném. E a Júlia Min fala, é igual para aquele povo que fica 30 anos estudando na universidade. Estão tudo virando motorista de aplicativo. Ela está aqui criticando quem fica muito tempo na universidade. Sem desmerecer o motorista de aplicativo, né? Exatamente. Eu acho que é um trabalho digno também. As com pessoas certeza. Estão trabalhando. E muita gente ganha o pão, né? Como motorista de aplicativo e faz o trabalho que hoje a gente depende muito deles, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. E o Mário Moreira aqui, fazendo elogio pra você aqui, Esse professor fala bem. Muito obrigado. Daqui a pouco vamos ter 3 na bancada. Opa! Colocando mais um comentarista aqui. Né? Então, gente, é questão comportamental. Você que está nos ouvindo, que tem um amigo, que tem um filho, faça com que faça acontecer. Faça um currículo, hoje entre na internet, tem 1000 modelos de currículo. As empresas muitas empresas têm lá um lugar lá, trabalho conosco, e você vai cair numa plataforma de montar um currículo, ou seja, nem um currículo você tem que fazer, é só preencher os dados, ou via celular, ou via computador, e faça acontecer. Não adianta ficar reclamando e não tomar atitude.
o trabalho é uma escada, como você colocou. Tem um primeiro degrau, o segundo. Ah, mas eu já quero estar no 10º. Tem 9 degraus para você subir. Simplificando, ninguém nasce andando. Sem dúvida. Aprende a andar e vamos trabalhar, minha gente. E sem dúvida nenhuma. É isso aí. Henrique Gâmbaro, professor, especialista em mercado de trabalho, muito obrigado por sua contribuição aqui conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês e faço acontecer. E quem quiser mais informação, alguns cursos, alguns comentários, pode entrar no meu canal no YouTube, professor Henrique Gâmbaro. Eu tenho várias dicas de trabalho, várias dicas de como se comportar numa entrevista de emprego. Ótimo, é tudo isso. gratuito, é bem bacana. E se preparem, gente. Sem preparo não tem sucesso. É isso aí. É isso aí. Obrigado mais uma Obrigada. vez, professor. A gente faz o seguinte, faz mais uma pausa.